Bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula, então, a gente vai tratar da resolução da segunda prova de Física 2 para o curso de licenciatura em Química. Primeira questão, então, tínhamos: o argônio é um gás nobre e sua massa molar é facilmente encontrada em tabelas periódicas. A velocidade com que o som se propaga nesse gás é de 319 metros por segundo, em uma temperatura de 20 graus Celsius. Letra A. Determine a constante gama para o argônio. Letra B. Se a temperatura cai 50 graus Celsius, para que valor irá a velocidade do som? A questão valia 20 pontos. Então, na letra A, para a gente calcular então o gama que é solicitado, primeiramente a gente vai partir então da velocidade do som no gás, que é dada por essa relação. A velocidade, então, é igual a raiz quadrada de gama R, que é a constante de inversão dos gases, vezes T, a temperatura, dada em Kelvin, dividido pela massa molar do gás. Nesse caso, então, a gente vai isolar o gama, que é o desejado. Vamos levar todos os membros ao quadrado. Então, V ao quadrado é igual a gama RT dividido por M, o que implica, então, quando eu isolo o gama, que ele vai valer V ao quadrado vezes M dividido por RT. Todos os parâmetros foram fornecidos para a gente no problema, exceto a massa molar, que a gente pode encontrar então em uma tabela periódica, e ela vale então para o gás de argônio 39,948 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Substituindo então esses valores na expressão do gama que a gente isolou, vamos chegar então que gama vale 319 ao quadrado vezes 39,948 vezes 10 a menos 3, dividido por 9,314, que multiplica a temperatura de 20 graus Celsius mais 273 para converter ela em Kelvin. Efetuando então a operação, a gente vai chegar que gama vale 1,67. Na letra B, então, ele pede quanto que vai ser a nossa velocidade se a temperatura cair 50 graus Celsius. Nesse caso, então, a gente vai pegar a temperatura atual, que é 20 graus, menos 50, e vamos ter então que a temperatura desejada é menos 30 graus Celsius. Convertendo ela em Kelvin, vamos chegar a 243 Kelvin. Logo, a velocidade pode ser calculada da seguinte forma: raiz quadrada de gama RT dividido por M, ou, substituindo os valores, R é a raiz quadrada de 1,67, que multiplica 8,314 vezes 243, dividido por 39,948 vezes 10 a menos 3. Essa velocidade, então, após calculada, vai ser de 290,62 metros por segundo. A pontuação desse exercício, então, foi distribuída da seguinte maneira: a letra A valendo 10 pontos, a letra B mais 10 pontos, totalizando, então, 20 pontos. Segundo exercício, temos uma lagarta move-se lentamente ao longo de um varal de roupas. O varal, com 25 metros de comprimento e 0,45 kg de massa, é mantido esticado com o auxílio de um objeto de 10 kg de massa, como mostra a figura. Então a gente tem essa figura aqui temos o nosso varal e em uma das extremidades, então a gente tem uma massa de 10 kg tracionando esse fio do varal. Uma pessoa estendendo roupa a 5 metros de uma das extremidades do varal vê a lagarta a 2,5 centímetros da extremidade oposta do varal. Ela dá um puxão na linha do varal, enviando um pulso de 2 centímetros de altura na direção da lagarta. Se a lagarta se arrasta a 3,8 centímetros por segundo, que distância a lagarta percorreu até ser atingida pelo pulso? A questão, então, vale 30 pontos. Então a gente tem a seguinte situação: temos aqui uma pessoa estendendo roupa a 5 metros de distância de uma das extremidades, o que sobra para a gente um comprimento total aqui de 20 metros para a onda percorrer após
a pessoa dá um pulso nessa corda. Temos então o nosso inseto aqui a uma distância de 2,5 centímetros da extremidade do varal, tá? E a distância percorrida por ele vai ser proporcional ao tempo que essa onda leva para chegar até o nosso inseto. Então a primeira coisa que a gente deve fazer então é encontrar a velocidade dessa onda. A velocidade então ela pode ser calculada pela raiz quadrada da força de tração dividido pela massa por unidade de comprimento. Nesse caso então, a massa por unidade de comprimento ela vai ser calculada através da razão da massa total do fio dividido pelo comprimento total do fio. Então a gente tem aqui um comprimento de 0,45 kg e a massa total ali, o comprimento total do fio ali é de 25 metros. O que vai dar para a gente então um valor para μ de 0,018 kg por metro. Calculado então o μ, a gente pode então calcular ali a força de tração. A força de tração vai ser dada pela força peso, massa vezes aceleração da gravidade. Nesse caso, então, 10 kg vezes 9,8 vezes metros por segundo ao quadrado. Multiplicando um pelo outro, a gente vai ter, então, uma força de tração ali de 98 newtons. Substituindo, então, na equação da velocidade, temos, então, raiz quadrada de 98 newtons dividido por 0,018 kg por metro, o que vai dar uma velocidade, então, de 73,78 metros por segundo. Determinada então a velocidade, a gente vai calcular então quanto tempo essa onda leva para chegar até a nossa lagarta. Para isso então, a gente vai partir da equação horária do movimento da onda, que pode assumir como sendo um movimento uniforme. Tá? Nesse caso então a gente precisa saber qual é a distância que vai ser percorrida pela onda, que vai ser então do início do fio, os 20 metros totais que a gente tem, menos a distância onde está a nossa lagarta. Isso vai dar então uma posição que a gente vai chamar de posição X, que é a distância percorrida pela onda, e esse X então ele pode ser calculado como sendo 20 metros menos 0,025, que é a posição inicial do nosso inseto, que vai ser igual então a 19,975 metros. Dessa forma, então, a gente pode calcular agora com a equação horária do movimento, x igual a x0 mais v ΔT, tendo em mente que a posição inicial aqui da onda ela vai ser igual a zero. Sobra, então, quando isolamos aqui o tempo gasto para a onda chegar até o inseto, vai ser, então, a posição dividido pela velocidade, ou então 19,975 dividido por 73,78, o que dá para a gente um tempo de 0,271 segundos. Com esse tempo, então, a gente pode calcular qual que foi a distância percorrida pelo nosso inseto, ou seja, a lagarta vai ter um deslocamento uniforme. Dessa forma, então, a gente pode escrever a equação horária para ela, x0, que é a posição da lagarta, quanto que ela andou, que é igual a x0 mais a velocidade da lagarta vezes o tempo, que é o tempo que a onda leva para chegar até ela. A posição inicial dela, então, a gente pode assumir como sendo zero. Sobra, então, que xl é igual a 0,038 vezes 0,271 segundos, o que vai dar, então, uma distância percorrida de 1,03 vezes 10 a menos 2 metros, ou 1,03 centímetros. A divisão de pontos, então, para esse problema foi a seguinte: 10 pontos para quem calculou a velocidade da onda, quem chegou a calcular, então, o tempo gasto para a onda atingir a lagarta foi mais 10 pontos, e por fim, quem calculou a distância percorrida pela lagarta, mais 10 pontos, totalizando, então, 30 pontos do exercício. Terceiro exercício, então, a gente tem, seja a função de onda y da posição, dependente da posição e do tempo,
igual a seno de kx menos ômega t, que multiplica cosseno de kx mais ômega t, aonde V é igual a ômega k. Verifique por cálculos explícitos das derivadas se essa função satisfaz a equação da onda, valendo 30 pontos também. Bem, para satisfazer a equação da onda, a equação então deve ter seu lado esquerdo igual ao lado direito, após eu derivar então cada uma dos lados. Então, partindo aqui da equação da onda, então a derivada segunda de y com relação a x vai ser igual a 1 sobre v ao quadrado da derivada segunda de y com relação ao tempo. A gente vai dividir então em partes aqui o nosso problema para facilitar a resolução. Então vamos primeiramente efetuar a primeira derivada de y com relação a x. Então dy dx, vamos substituir y aqui pela nossa função dada. Como a amplitude ela não depende de x, vou tirar ela fora da derivada. E aí temos então a derivada de seno de kx menos ômega t, que multiplica cosseno de kx mais ômega t com relação a x. Aqui, como a gente tem uma derivada do produto, a gente tem que aplicar então a regra da cadeia. Consequentemente, temos que a derivada primeira de y com relação a x vai ser a amplitude. Primeira vez vamos derivar esse termo, então ele vai dar k cosseno de kx menos ômega t, multiplica pelo segundo termo, sem derivar, cosseno de kx mais ômega t, mais, vamos derivar o segundo termo aqui do produto, e vai ter então menos seno de kx mais ômega t, multiplicado pelo primeiro termo aqui da função, menos seno de kx menos ômega t, multiplicado por k, que é a derivada do arco cosseno que eu tenho aqui. A gente pode observar então que eu tenho k e k aqui nos dois lados da expressão, eu posso colocar ele em evidência. A nossa derivada então fica a vezes k, cosseno de kx menos ômega t, menos cosseno de kx mais ômega t, menos seno de kx menos ômega t, que multiplica seno de kx mais ômega t. Para essa situação, então, a gente pode utilizar a identidade trigonométrica. Cosseno de a mais b é igual a cosseno a vezes cosseno b, menos seno a, seno b. Essa relação aqui é justamente o que eu tenho aqui na minha linha de cima. E eu vou, então, simplificar ela por essa relação aqui. O que dá para a gente, então, que a derivada de y com relação a x vai ser ak cosseno de kx menos ômega t mais kx mais ômega t. Como eu tenho menos ômega t mais ômega t, eles vão dar zero, vai sobrar para a gente, então, ak cosseno de 2kx. Essa, então, é a nossa derivada primeira. Vamos, então, agora efetuar a derivada segunda. A derivada segunda, então, vai ser a derivada primeira da primeira derivada. Então, derivada de dy dx com relação a x. Temos, então, a derivada de ak cosseno de 2kx. Nesse caso, então, ele vai ser menos 2a k ao quadrado seno de 2kx. Falta então efetuar a derivada de y com relação a t. Então a gente vai novamente fazer a primeira derivada e depois a gente deriva ela novamente. Então derivada de y com relação a t. O a eu posso tirar ele fora da derivada, uma vez que ele não depende de t. Temos então a derivada de seno de kx menos ômega t vezes cosseno de kx mais ômega t. Novamente temos uma derivada do produto, a gente precisa aplicar a regra da cadeia. Então temos a, vamos derivar então esse primeiro termo aqui que é o seno, menos ômega cosseno de kx menos ômega t, multiplicado pelo segundo termo, cosseno de kx mais ômega t, mais, agora a derivada do segundo termo, menos ômega seno de kx mais ômega t,
multiplicado pelo primeiro termo, vezes seno de kx menos ômega-t. A gente pode observar então que a gente tem o menos ômega aqui, vamos colocar em evidência. Essa derivada então fica menos ômega vezes A, multiplicado por cosseno de kx menos ômega vezes cosseno de kx mais ômega-t, mais seno de kx mais ômega-t vezes seno de kx menos ômega-t. A gente pode recorrer novamente a uma identidade trigonométrica, usando então a relação cosseno de A menos B é igual a cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, que é o que eu tenho aqui na minha linha anterior. Vamos então simplificar por uma relação parecida com isso daqui. Logo, então, a gente chega aqui que a derivada de y com relação ao tempo vai ser menos A ômega cosseno de kx menos ômega-t menos kx menos ômega-t. Eu tenho, então, kx menos kx, vou tirar um do outro, vai dar zero. Vai sobrar, então, menos A ômega cosseno de menos 2 ômega-t. Essa, então, é a derivada primeira. Vamos fazer, então, a derivada segunda, que vai ser, então, derivada de dy dt com relação a t. Com isso, então, temos a derivada de menos ômega cosseno de menos 2 ômega-t, que vai dar a 2a ômega ao quadrado seno de menos 2 ômega-t. Essa, então, é a nossa derivada segunda com relação ao tempo. Feita, então, as derivadas, a gente pode substituir esses valores na nossa função de onda. Consequentemente, então, teremos aqui do lado esquerdo menos 2a k ao quadrado seno de 2kx e do lado direito 1 sobre v ao quadrado 2a ômega ao quadrado seno de menos 2 ômega-t. Vamos trabalhar um pouquinho algebricamente aqui, podendo simplificar 2a com 2a aqui na expressão. A gente chega então nessa relação aqui, menos k ao quadrado seno de 2kx, que é igual a ômega ao quadrado sobre v ao quadrado seno de menos 2 ômega-t. O problema deu para a gente a relação que a velocidade é igual a ômega sobre k, então eu posso substituir a velocidade aqui no nosso problema. Consequentemente, então, a nossa velocidade ao quadrado ela se torna k ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Eu posso cancelar k ao quadrado dos dois lados da expressão. Posso simplificar também o ômega ao quadrado aqui. E também utilizar a seguinte relação. Seno de menos ômega-t é a mesma coisa que menos seno de ômega-t. Com isso, então, a gente chega na seguinte relação. Menos seno de 2kx é igual a menos seno de 2 ômega-t. Bem, podemos ainda substituir ômega através dessa relação fornecida para a gente. Ômega vai ser k vezes v. Portanto, então aqui eu vou ter seno de 2kx, que é igual a seno de 2k vezes t. Quando eu tenho a velocidade vezes o tempo, isso daqui dá para a gente a posição, que nesse caso vai ser x. Portanto, eu vou ter uma igualdade aqui dos dois lados da equação. Seno de 2kx é igual a seno de 2kx, o que satisfaz então a nossa função de onda para a nossa equação y de x de t. A distribuição de pontos para esse problema então foi feita da seguinte maneira. Para quem calculou a primeira derivada, a segunda derivada de y com relação a x foi 10 pontos. Para quem calculou a derivada de y com relação ao tempo, foram mais 10 pontos. E para quem conseguiu concluir aqui provando que y de x de t satisfaz a equação de onda, mais 10 pontos, totalizando então 30 pontos do problema. Por fim, a última questão, número 4. Temos uma corda de aço de violão que tem 0,5 metros de comprimento e uma massa de 3 gramas. Ela é distendida com o auxílio de uma força de tração de 100 newtons. A letra E pede qual é a velocidade das ondas transversais na corda. A letra B
Para aumentar a velocidade da onda em um fator de 3, quanto deve ser a tração na corda de aço? Esse problema então vale 20 pontos. Letra A então, para calcular a velocidade, a gente vai utilizar então a seguinte relação: raiz quadrada da força de tração dividido pela quantidade de massa em função do comprimento. Nesse caso então, μ ele pode ser calculado como sendo a razão de m sobre L, massa pelo comprimento. A massa é de 0,003 kg, dividido por 0,5 metros, que é o comprimento do fio. Temos então que μ vale 0,006 kg por metro. Substituindo então na nossa equação, portanto a velocidade vai ficar raiz quadrada de 100 newtons dividido por 0,06 kg por metro, o que vai dar para a gente uma velocidade de 129,10 metros por segundo. Calculando agora então a nossa força de tração para quando a velocidade for 3 vezes maior, então a gente vai multiplicar a nossa velocidade obtida por 3, que dá 387,30 metros por segundo. Isolando então a força de tração, temos que ela vale a v quadrado vezes μ. Nesse caso então, substituindo os valores, temos 387,30 ao quadrado vezes 0,006, que vai dar para a gente uma força de tração de 900 newtons. A distribuição de pontos desse problema foi a seguinte: para a letra A, 10 pontos, a letra B, mais 10 pontos, totalizando então 20 pontos para esse problema. Bem, pessoal, então a gente encerra aqui a correção da prova. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com um dos nossos meios de comunicação, e espero que vocês tenham compreendido todas as soluções da prova ali, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade.